Aleluia. Deus tem uma palavra tremenda e poderosa para o meu coração, para o teu coração. Amém? Eu queria falar nesta noite. Nossa, espalhou geral aí, estou vendo aqui. Gente do céu, agora que eu percebi os casaizinhos aí com cadeira junto. Eu olhei aqui, vi um clarão, falei, cadê o povo? O banheiro foi arrebatado. Mas como vocês são apaixonados, né? Vocês não conseguem ficar um culto distante? Meu Deus do céu. Próxima quinta-feira, acho que eu já vou arrumar as cadeiras estrategicamente, então. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Queridos, eu gostaria de falar nesta noite com vocês sobre avivamento e santidade. Quantos podem dar um glória a Deus? Oh, aleluia. Quem além de mim aqui precisa de um avivamento na sua vida? Aleluia. Quem precisa além de mim de um avivamento na tua família? Oh, aleluia. Quantos de nós precisamos de um avivamento aqui na igreja? Aleluia. Quantos de nós esperamos um avivamento na nossa cidade? Oh, e quantos esperamos um avivamento no Brasil? Oh, aleluia. E quantos esperam um avivamento para as nações? Aleluia. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Avivamento e santidade. Amados, qual é o caminho para um avivamento? Existe um caminho, amém? Não pode ser de qualquer maneira. E o caminho para um avivamento é arrependimento e santidade. Esses são os caminhos que nos levarão a um grande avivamento, queridos. E todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, precisa ser avivada. Às vezes é a sua área espiritual, às vezes é a sua área ministerial, às vezes é a sua área financeira, eu não sei. Mas às vezes alguma área da nossa vida precisa ser avivada, reavivada, está morta, está parada. E você precisa buscar um avivamento no Espírito Santo para você, amém, queridos? Aleluia, glórias a Deus, amados. Eu quero falar, começando com essa palavra, falando sobre 3 tipos de batismo, amém? Calma, fica tranquilo que não é heresia não. Eu vou te mostrar na Bíblia que existem 3 tipos de batismo, amém? Temos que tomar cuidado com as heresias, né? Tem muito teólogo aí falando heresia, irmão. Estão falando até que precisa atualizar a Bíblia. Quem ouviu essa heresia, irmão? Isso é heresia, hein, irmão. Cuidado com o que você ouve na internet. Aliás, deixa eu fazer aqui um parênteses. Na internet, irmão, tem muita coisa boa. Tem muita pregação boa. Tem muito homem de Deus e tem muita mulher de Deus. Mas também tem muita heresia. A Bíblia não precisa ser atualizada. Esse é o livro mais atual que existe no mundo. Ele fala do passado, do presente e do futuro. Ai daquele que acrescentar um tio na minha palavra. Qualquer outro evangelho que seja apresentado que não seja esse, seja anátema, ou seja maldição, irmão. E tem teólogo aí famoso que está falando um monte de heresia. Eu fico pensando, o que esses caras estão comendo, bebendo, cheirando, o que eles estão ouvindo para a cabeça deles está confusa desse jeito. E falar que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, irmão. Ela já é atual, amém? Nós que precisamos nos adequar aos princípios bíblicos, amém? Então, fica esperto, irmão. É com dor no coração. Mas não foi alguém do catolicismo que falou isso, não. Foi do mundo evangélico. Gente nossa, que tem igreja grande, famosa aí, essas heresias estão vindo do pessoal cristão evangélico. Eu sei que do outro lado também está vindo um monte de heresia, né? O grande líder lá também do católico querendo fazer união civil de homossexuais, quando a Bíblia diz que os homossexuais, os assassinos, os alcoólatras, têm uma relação, diz que não entrará no reino dos céus, irmão. A Bíblia continua sendo a Bíblia, pecado continua sendo pecado, amém? Deus não mudou, continua o mesmo, e a Bíblia também não mudou, continua mesmo. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado agora, amém? Ah, pastor, mas o mundo evoluiu. Sim, o mundo evoluiu, mas pecado continua sendo pecado, amém, gente? Senão a gente rasga a Bíblia e não segue mais nada. Esse é o nosso manual de fé, queridos. Aqui está a verdade. Aqui a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O poder de Deus está no evangelho de Jesus. Amém?
Não se aparta o seu livro da sua lei, medita nele de dia e de noite. O meu povo perece porque falta conhecimento, querido. Aqui estão as verdades das escrituras sagradas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você coloca na tua mente, cuidado com aquilo que você coloca no teu coração, irmão. Nós estamos numa onda aí de desigrejados. Conversando com uma pessoa essa semana, fiquei muito triste. Falou assim: pastor, eu não preciso ir na igreja. Não preciso da igreja. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em qualquer lugar. Sim, irmão, nós devemos orar em casa. Temos que ler a Bíblia em casa também. Mas o apóstolo Paulo disse no livro de Coríntios: não abandonei as vossas igrejas. Não abandoneis as vossas congregações, porque aqui, irmão, é aqui que nós vamos cear junto, é aqui que nós temos comunhão. O Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Amém, gente? Então, cuidado, para você não ser influenciado por essas heresias. Fica firmado na palavra, meu irmão. Por isso que a gente fala que Jesus está voltando, né? Tanta coisa acontecendo aí no mundo, nós precisamos de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia! Não são os dons que vão me levar para o céu, irmão. A santidade que vai nos levar para o céu, amém? Vamos lá, começar. Foi só uma introdução, amém? Foi boa a introdução, irmão? Então, tá, glória a Deus. Amados, quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Ele tirou aquele coração de pedra, aquele coração duro que a gente tinha, aquele coração que estava longe de Deus, aquele coração que não queria saber nada de Deus. Irmão, quando fala coração, não é o órgão que bombeia sangue. Coração, vontades, desejos, emoções, é o que está na mente da pessoa, amém? Não é o órgão. Mas aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne, aleluia. E o Espírito Santo veio habitar em você. Você é templo do Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de você. Isso é tremendo, irmão. E logo em seguida que você aceitou Jesus, quem lembra o dia que você aceitou Jesus? Nunca dá para esquecer esse dia, né? Porque muda a sua vida. Mas logo em seguida, qual foi o próximo passo? Batismo nas águas. Porque aí você então morre, a velha criatura morre, nasce um novo homem. O batismo nas águas é para o quê, irmão? Para o arrependimento dos pecados. Sim ou não, gente? É a marca e o selo do corpo de Cristo na sua vida. Amém? E depois que você é batizado nas águas, então, estou vendo a Thaís lá que se batizou esse ano aqui, aleluia, glória a Deus. Você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de poder, que é onde Deus derrama os dons sobre a sua vida, amém? Esse batismo com o Espírito Santo é quando Deus vem e te dá dom, te dá poder, te dá unção, te dá virtude, amém, gente? Então, batismo nas águas, batismo para arrependimento. Batismo com o Espírito Santo, batismo para poder. E agora eu quero falar o terceiro batismo, que está lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, glória. Eu os batizo com água para arrependimento. Quem está falando isso aqui, irmão? Profeta João Batista. Ele está dizendo assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento. Presta atenção. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. De quem que João Batista está falando agora? De Jesus. Tanto, ele é tão poderoso, que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com batismo de fogo. Está na Bíblia. Ele vai nos batizar com batismo de fogo. Mas o que é batismo de fogo? Batismo nas águas é para arrependimento. Batismo no Espírito Santo é para poder. E o batismo com fogo? A resposta está no verso seguinte. Ele traz a pá em sua mão
e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmão, ele tem a pá na mão e limpará. Batismo com fogo é um batismo de santidade. É quando o Senhor nos limpará de toda imundície, de todo pecado. Batismo com fogo, querido, é batismo com santidade. E é desse batismo que eu quero falar hoje com você. Avivamento e santidade, amém? Aleluia! Acabou o culto pela manhã. Uma pessoa que veio de outra igreja se lembrou aqui com a gente, falou: pastor, eu nunca tinha ouvido falar desse batismo. Falei: pois é, irmão, esse é o mistério do evangelho. Você nunca vai poder falar: Deus, eu já sei tudo. Quanto mais você estuda, mais a gente aprende, amém? Aprendemos juntos, querido, em igreja. Aleluia. Queridos, não há santificação sem arrependimento. Então a gente precisa se limpar. A gente precisa se arrepender. E é lógico que quando fala em arrependimento, você já fala: eu já me arrependi, pastor. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu falava palavrão, não falo mais. Eu era corintiano, não sou mais. Oh, glória a Deus agora, hein? Mas eu quero falar de algumas coisas que a gente precisa se arrepender, que a gente não para pensar. Primeira coisa que a gente precisa se arrepender, querido, é do espírito de dúvida. A gente precisa, querido, se arrepender da dúvida. Quando a gente não está acreditando, às vezes nem na salvação. Não precisa levantar a mão, irmão. Isso é entre você e Deus. Se Jesus voltar agora, dia 1 de novembro, 7 horas da noite, Jesus voltou agora. Você tem 100% de certeza que você vai para o céu, irmão? Responda para você. Porque tem muita gente que não tem certeza da sua salvação. Tem muita gente que duvida da palavra de Deus. Tem crente que está anos na igreja, irmão. Fala: olha, pastor, isso aqui eu acredito, mas essa história aqui não dá para acreditar não, pastor. Não pode ser verdade. Ele duvida da palavra, ele duvida das promessas do Senhor. Há muita gente que tem dúvida sobre a santidade. Será que eu estou em santidade? Será que isso que eu faço está certo, errado? Estou na dúvida. O que será que... Então, há dúvidas na gente, queridos. E o diabo, presta atenção, o diabo é especialista em te colocar dúvida. Lembra quando o diabo foi tentar o Senhor Jesus no deserto? A primeira tentação, o diabo diz assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Olha o que o diabo falou: Jesus, se tu és, o diabo estava querendo colocar dúvida na identidade de Jesus. Mas Jesus responde: Satanás, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação de Satanás, ele vai tentar colocar dúvida em Jesus de novo. Ele fala assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos e eles cuidarão de ti e não te acontecerá mal algum. Outra vez o diabo está tentando colocar dúvida de quem é Jesus. Quando ele fala se tu és, ele está tentando lançar dúvida. E Jesus então responde: Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, quando ele fala para adorá-lo, que Jesus fala: sai-te, Satanás. Está escrito que somente a Deus adorarás e prestarás culto. E Satanás se retira. E os anjos do Senhor vêm e servem a Jesus. Amém? Segunda coisa que a gente precisa se arrepender, meu irmão. Eu chamo de espírito de frouxidão. Ao invés de zelo, nós não temos zelo às vezes para as coisas da casa de Deus. Nós não temos zelo para as coisas de Deus. Às vezes você cuida muito bem da sua casa, mas com a tua igreja você não está nem aí. Às vezes você cuida muito bem da tua empresa, do teu serviço, do teu trabalho, mas e as coisas de Deus? Você tem o mesmo zelo que você tem lá na sua casa, no seu trabalho? Irmão, espírito de frouxidão é quando a gente faz a obra do Senhor relaxadamente.
E eu já falei isso daqui nessa campanha de quinta-feira. Todas as vezes que a gente faz a obra do Senhor relaxadamente, a gente atrai maldição sobre a nossa vida. Nós não podemos ser relaxados, irmão. Para Deus, olha, irmão, eu vou falar uma coisa. Por ser administrador, já fui empresário, fiz ciências contábeis, eu administro muito bem o meu dinheiro. Mas o dinheiro da casa do Senhor eu tenho um temor dobrado. Porque é de Deus. Por isso que às vezes fala, pastor, você é chato. Eu falei, não, as coisas de Deus são sagradas. Ah, mas custou baratinho, não importa, irmão, tem um custo. A gente precisa valorizar cada centavo na casa do Senhor. A gente precisa zelar pelas coisas do Senhor. Você que trabalha em ministério aqui na igreja, irmão, você tem que zelar pelo teu ministério. Você tem que fazer o melhor lá na sua área. Seja em qualquer coisa que você faça para o Senhor, tem que ser com zelo, tem que ser com excelência. Não pode ser com relaxo de qualquer maneira. Para não ser frouxo, irmão. 2 Crônicas não precisa abrir. Tem uma passagem que o rei de Israel tinha tudo de ouro lá. Aí o rei Faraó lá do Egito, os egípcios invadem Israel e rouba todo o ouro do rei. E o rei se conforma e diz assim, já que levaram o nosso ouro, vamos fazer agora de bronze. Ele se conformou em ficar com o bronze, se conformou dos egípcios ter levado o ouro embora. Irmão, irmã, você não pode se conformar com os roubos do diabo na sua vida. Não se conforma. Esse rei, ele se conformou. Ah, levaram o nosso ouro, faz de bronze mesmo. Não, irmão. Você tem que lutar por restituição. Você tem que clamar por restituição. Nada de ficar com bronze, não. Se é ouro, é ouro. Amém, gente? Aleluia. Outra coisa que a gente precisa saber, irmão. E parar com esse negócio de um evangelho barato. O evangelho não é barato. Pastor, tem muita gente que fala, evangelho é só vitória. Né? Na igreja com Deus é só bênção. Não, irmão, não é não. Na igreja de Jesus Cristo tem choro. Na igreja de Jesus tem aflição. No evangelho tem fornalha. A vida de cristianismo não é um mar de rosa, não, irmão. Esse evangelho não é barato, não. Vem para Jesus que está tudo resolvido. Não, irmão. A porta é estreita. Tem guerra, tem renúncia, tem arrependimento, tem que ter santidade. Amém, gente? Prego para alguém aqui hoje? Aleluia. Terceira coisa que eu queria falar nesta noite é nos arrepender do espírito de negligência, de ser negligente. Deixar de ler a palavra, deixar de orar, deixar de vir na igreja, deixar de exercer o ministério que Deus te chamou. Nós não podemos ser negligentes com estas coisas, irmão. Você quer avivamento? Tem que ter oração, tem que ter palavra, não tem outro caminho, queridos. E muitas vezes a gente está negligente. A gente não vem na igreja, não ora mais, não lê mais a Bíblia. Só ouve a Bíblia quando tem a pregação aqui. Então a gente precisa, irmão, se arrepender dessas coisas. A Bíblia diz no livro de Números que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Amém? Aleluia. Nós precisamos buscar, irmão, o fruto do Espírito e a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, ele chamou 2 discípulos e disse assim, vai em tal lugar, lá tem um jumentinho que ninguém andou. O jumentinho era 0 quilômetro, irmão. Depois você lê lá na Bíblia. Tragam até mim, peça e traga até mim, depois vocês vão devolver. E trouxeram o jumentinho 0 quilômetro, Jesus sentou e entrou em Jerusalém. O povo adorou aquela festa com os ramos, hosana, hosana, hosana nas alturas. Jesus é o rei, é o rei, é o rei. Aquele jumentinho estava carregando quem, irmão? Jesus estava carregando a glória do Senhor, sim ou não? Eu falei de manhã e vou falar agora também. É muito melhor nós sermos um jumentinho que carrega a glória do Senhor do que ser sacerdote cego, mudo e surdo que está preso debaixo do espírito de religiosidade, que não tem unção nenhuma, querido. Você tem que entender que você foi chamado para carregar a glória do Senhor nessa terra.
Ah, pastor, eu estou orando para ser famoso. Não, irmão, você não foi chamado para ser famoso. Você foi chamado para fazer o nome dele famoso. Ah, pastor, eu quero ficar conhecido. Não, irmão, você não foi chamado para ser conhecido. Nós somos chamados para fazer Jesus conhecido. Aleluia. Avivamentos. Quando a gente vai estudar a história de avivamento, quando você pega o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, irmão, o pessoal fala, não, pastor, nós estamos vivendo avivamento. Não, não estamos, irmão. Nós estamos mais num animamento do que num avivamento. O avivamento da Rua Azusa, quando a unção de Deus veio, quando o poder do Espírito Santo veio, quando a glória do Senhor veio, as pessoas não conseguiam ficar em pé na igreja. Aquela unção era tanta glória que não ficava entre quatro paredes. Ela saía pelas portas da igreja e ia pegando as pessoas que estavam passando do outro lado da rua. E as pessoas que nem crente eram, quando essa unção os tocava, eles eram atraídos para dentro da igreja, chegava dentro da igreja, dobrava o joelho, se arrependia e começava a chorar pelos seus pecados. Avivamento é isso, é arrependimento, é salvação, irmão. O avivamento na Argentina, a Bíblia diz os historiadores, não a Bíblia, os historiadores, quando teve um avivamento na Argentina, a pessoa ligava para lá, e a unção passava pelo telefone, e a pessoa que estava do outro lado, a quilômetros de distância, era impactado pelo poder, caía no chão, começava a chorar e pedir perdão pelos seus pecados, por telefone. Avivamento na Colômbia. As pessoas contam que do rádio, quando saíam aquele programação, debaixo daquele avivamento, quem estava ouvindo o rádio, naquele momento do mover, eram tocados em qualquer lugar, no carro, em casa, e as pessoas se colocavam a chorar pelos seus pecados, a se arrepender, e eram cheias do Espírito Santo, pelo rádio, pelo telefone, a unção que tocava a pessoa lá na rua. Essas são algumas histórias de avivamento, irmão. E nós temos que buscar isso, porque ainda não estamos vivendo isso. Agora, não existe avivamento sem santidade. Por isso que arrependimento e santidade andam junto com avivamento. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, irmão? Aleluia. O que a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, não as minhas mãos, a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Vamos colocar Mateus 7, do 21 ao 23. E vamos meditar aqui em mais versículo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Senhor, nós não realizamos muitos milagres? Jesus vai falar sim, mas olha a resposta de Jesus. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmão, naquele grande dia não vai escapar ninguém. Ah, Jesus, eu expulsei demônio. No meu nome você expulsou, não foi o teu nome. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O demônio sai no nome de Jesus, não é no meu nem no seu. Não é carteirinha de pastor, credencial de bispo que vai expulsar demônio. Então, no nome de Jesus, os demônios têm que se submeter. Mas não é porque você expulsou o demônio, porque você profetizou, porque você orou e alguém foi curado, que você vai para o céu. Como estão entendendo o que a Bíblia diz, irmão? Temos que ter santidade, vida com Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim, Josué capítulo 3, versículo de número 5. Santificai-vos, e amanhã farei maravilhas no vosso meio. Irmão, se você se santificar, começando hoje, amanhã você já vai ter novidade de Deus na sua vida.
É hoje. Essa palavra fala primeiro comigo, irmão. Você não sabe o quanto eu apanhei para preparar essa palavra. Eu, a começar por mim, falei, Senhor, essa palavra tem que começar pela minha vida. Sabe, amados? Nós temos que entender que santificação é mudar os hábitos. E mudar hábito é fácil ou não? Quer que eu te provo que não é fácil? Coloca a Bíblia no seu colo aí, abre os braços. Os casaizinhos que estão de braço dado, solta os braços aí do seu marido, da sua esposa. Agora, cruza o braço todo mundo. Cruza. Cruzou? Cruza aí, Cíntia. Isso. Cruza aí, Ju. É a dinâmica. Isso. Agora descruza, irmão. Agora, sem pensar rapidamente, cruza o braço de novo invertido. Não é difícil? Eu fiquei uma meia hora para tentar achar o braço invertido. Por que, irmão, que é difícil? Porque é mudança de hábito. A gente está acostumado cada um tem um costume de dobrar o braço, eu não. Agora, quando você vai inverter, você tem que mudar o hábito. Então é difícil, irmão. Mudar hábito é difícil. Amém, gente? Santificação é você mudar os velhos hábitos. Senhor, eu estou fazendo isso, mas não está certo. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me limpar, me ajuda. Eu tenho que mudar esse hábito é pecado. E o Espírito Santo fala, irmão. O Espírito Santo mostra. Às vezes a gente não quer ouvir, mas ele fala. Fala ou não fala? É que às vezes não tem força de mudar. Mas aí no poder do Espírito Santo, não há pecado que prevaleça sobre você. É no poder, na graça de Jesus, que a gente vence esses pecados, querido. Muitas pessoas, você pode falar, pastor, mas muitas pessoas que estão em pecado que eu conheço, possuem os dons. Sim, irmão, também conheço. Possui os dons? Possui. Só que é mau caráter. Então, com o dom e tudo, vai para o inferno, não vai para o céu. Quer uma pessoa na Bíblia que era assim? Sansão. Sansão tinha o poder do Espírito Santo. Sansão tinha um dom, tinha a força do Espírito Santo, só que Sansão era mau caráter. Mentiroso. Prostituto. Palhaço. Sabe, amados? Cuidado com os elogios, soberbo, orgulho. O diabo muitas vezes te levanta para depois te abater, querido. Deus não. Deus primeiro te abate para depois te levantar. Aleluia. Não busque só o poder de Deus. Busque a santidade também. Não busca só os dons do Espírito Santo. Busca o fruto do Espírito também. E começa hoje, irmão. Chega de pecado. Faz uma aliança com Deus hoje. Hoje é noite de renovar a nossa aliança com Jesus. Fala, Senhor Jesus, essa semana nós vamos orar daqui a pouco. Eu fiz isso, pequei, sapequei, fiz o que era mal, pequei contra a tua santidade, pequei contra Deus, pequei contra os céus, mas eu quero me limpar. E eu quero começar hoje um novo estilo de vida. E Deus vai te ajudar. Nós somos santos lutando contra o pecado, irmão. Todos aqui temos pecados. O único que não tem pecado é Jesus. Amém, gente? Pastor, o que é pecado? Não dá para dar uma atualizada, não, irmão. A Bíblia fala o que é pecado e o que não é. Não tem nada que atualizar. Pecado continua sendo pecado, como eu já disse. Amém? Eu não posso. Aí você fala, pastor, mas eu nem preciso ver o poder de Deus. Não é nem isso que eu vim buscar hoje. Só que o mundo está morrendo lá fora. Os seus parentes e os seus familiares estão morrendo. Se Jesus voltar hoje, muitos parentes e familiares de vocês vão para o inferno. Então eles precisam ver os milagres, as curas, os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus na vida deles. Amém, gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o caminho da salvação é estreito. A porta é estreita. Tem que pagar o preço. Tem uma renúncia a ser feita. Chega de pecado, irmão. Vamos fazer hoje, Senhor, santidade. Hoje eu quero começar um novo nível de santidade com o Senhor. Hoje eu quero começar um novo estilo de vida. Eu não vou fofocar mais. Eu não vou falar mais mal dos meus líderes. Eu não vou falar mais mal do meu irmão. Eu não vou mentir mais. Eu não vou fazer mais aquilo que é ruim. Eu não vou olhar mais aquilo que eu não devia ter olhado, mas eu olhei. Eu não vou pegar naquilo que eu não devia ter pegado, mas eu peguei. Irmãos, isso é mudança de hábito, amém? Jesus quer saber o quanto você está disposto para receber o avivamento, irmão. Falar da boca para fora é muito fácil.
mas o quanto você está disposto a pagar um preço por um avivamento. Há um caminho para chegar no coração de Deus. E a gente precisa perseverar, não pode desistir. Caiu, pede perdão, se levanta. Caí de novo, pastor, se limpa de novo e Deus vai te levantar. Pastor, caí de novo. Deus é um Deus de graça, misericórdia. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Se levanta, continua perseverando. Não desiste, irmão, de lutar contra esse pecado. Vai chegar uma hora que no poder do Espírito Santo você há de vencer. Aleluia. Deus vai restaurar. Eu sei que isso aí vai causar ciúmes em alguns de vocês. E realmente causa ciúmes em alguns cristãos evangélicos. Quando Deus levantou uns profetas para dizer que Deus vai restaurar a igreja católica e haverá um grande avivamento e vai começar pela igreja católica. Muitos crentes ficaram com ciúmes. Ah, Senhor, eu pensei que ia começar pela nossa igreja. Deus começa o avivamento onde Ele quer e com quem Ele quer, irmão. Amém? Nós precisamos se prostrar, se humilhar, quebrar o orgulho, quebrar o vaso. Essa mulher, ela com as lágrimas dela, ela lavava os pés de Jesus, com o cabelo ela enxugava. E ela era uma pecadora, irmão. Mas ali ela estava adorando ao Senhor. A gente precisa se entregar, se lançar, se deleitar diante do Senhor. Oh, de corpo, alma e espírito. Ele quer te usar como Ele quer e não como você quer ser usado. Alô? Onde acontecerá o avivamento, pastor? Não sei, irmão. Eu só sei de uma coisa. Eu quero estar onde o avivamento chegar. Ah, mas vai começar por aquela igreja que tem 100 mil membros. Vai começar por aquele pastor famoso. Eu particularmente acho que não, irmão. Porque se Deus começar um avivamento pelos pastores famosos, a glória vai para o homem e não vai para Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém, amém? Porque a única estrela que tem que brilhar na igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a estrela, querido. Agora, onde vai ser o avivamento? Eu não sei, irmão. A minha oração fala, Deus, eu quero estar no lugar que for ter o avivamento. Porque o avivamento começa dentro de cada um de nós. Para incendiar uma floresta, você precisa pôr fogo em toda a floresta? Basta um foguinho, sim ou não? Depois esse fogo se alastra. O avivamento começa dentro de cada um de nós. E aí nós vamos incendiar outras pessoas. E essas outras pessoas vão incendiar outras pessoas, irmão. Então o avivamento começa dentro de cada um de nós. E a marca da santidade é muito séria e traz um peso. Traz um peso de glória sobre nós. A Bíblia diz no livro de Mateus assim, não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque se você fizer isso, os odres velhos vão se arrebentar e vai se perder o vinho novo. Deus não vai derramar o avivamento dele, irmão, em uma mentalidade velha. Não, nós precisamos renovar o nosso entendimento para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas tem que mudar a mente, irmão. Tem que mudar a mente, porque o pecado começa onde, irmão? Na mente. Nós vamos ler um texto agora. Deixa eu te falar algo. Não há avivamento sem juízo de Deus. Tudo isso que o mundo está passando, querido, nessa pandemia toda, eu creio que é uma preparação para Deus derramar um grande avivamento, uma grande colheita de almas. Mas tem muita gente morrendo, sim ou não? Inclusive irmãos nossos, pastores, apóstolos, bispos, parentes. Né? Se você está vivo, glorifique a Deus, porque Deus tem te guardado, irmão. E não abaixe suas guardas. Não é porque está caindo o número de mortos em São Paulo, não. Ah, pastor, não preciso mais usar mais máscara, não posso aglomerar, não, irmão. Sem aglomeração, com máscara, álcool em gel, continua sendo sensato e prudente, ainda continua morrendo gente, amém? Eu sei, você vai na praia agora, feriado, está lotado, aglomeração, todo mundo sem máscara. Você passa nos bares, está todo mundo um em cima do outro sem máscara. Não é verdade, irmão? Não vamos baixar a guarda, nós somos prudentes, nós somos luz, amém? Continuamos vigiando e orando. E eu vou terminar agora com o último versículo da noite. Marcos capítulo 7, de 21 a 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sobre purificação. Hoje é noite de purificação. Marcos, capítulo 7, 21 a 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Irmão, presta atenção. Tudo começa na mente. Olha, o que sai
do interior do homem. Não é do coração que bombeia sangue, da mente. Imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério. Verso 22. Cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. E o 23 para finalizar. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por isso que Jesus disse o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E o que sai do coração é mente, vontades, desejos, emoções, amém? Então, muitas vezes nós estamos praticando essas coisas. E nós precisamos nos limpar. Nós precisamos nos santificar, queridos. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Talvez não era a palavra que você queria ouvir hoje. Mas eu tenho certeza que é a palavra que a gente precisava ouvir hoje. O Brasil é conhecido aí fora como o país da corrupção, como o país do carnaval e como o país samba, carnaval, futebol e corrupção. Sim ou não, irmão? Somos conhecidos assim lá fora. Somos chacota. Só que a vontade do Senhor é que a nação brasileira seja conhecida como um país da adoração. E daqui do Brasil saiam profetas e adoradores, missionários que vão incendiar as nações, carregando a glória de Deus. Amém? Aleluia. Agora, qual é a base do avivamento? É o amor. Sem amor não tem avivamento. Você precisa amar o teu próximo. Você precisa amar o teu inimigo. Aquele que fala mal de você. Você tem que amar. Esses líderes que estão falando essas heresias, irmão, a gente tem que amá-lo e tem que orar para Deus ter misericórdia deles. Eles começaram bem, se perderam ao longo do caminho. Mas nós precisamos orar por eles. Eu sei que a gente fica indignado, mas você precisa orar por eles. Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos amar a todos, irmão. Não joga na fogueira, não. Ore, interceda por ele. E peça para Deus nos guardar, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, ore para que não caia. Amém, gente? Aleluia. Se entrar um homossexual, um assassino aqui, um viciado em drogas, nós temos que amar essas pessoas. Mas não amar o pecado. A gente vai amar o pecador, mas não o pecado. Amém? E nós vamos ajudar essas pessoas a se libertar dessas coisas, a viver em santidade. Essa é a vontade do Senhor para o seu povo. Avivamento, querido. Por isso que o profeta Abacuque diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos fazer a oração do profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento, meu irmão, é igual a arrependimento e santidade nas igrejas. Deus visitará o seu povo e o avivamento virá. Deus vai sarar essa nação, curar essa nação. Através de quem, irmão? Através de você. Através de nós. Porque eles precisam do fogo de Deus. E nós somos as pessoas que Deus levantará para incendiar essa nação. Louvamos aqui, incendeia, Senhor, a sua igreja. Deus quer incendiar a sua igreja, para que a igreja incendeie as nações. Aleluia. Por isso eu queria orar com você agora, antes da gente ir para ceia, irmão. Se você pudesse ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Se você quiser ficar... Se não pudesse ajoelhar, fique em pé, sentado, mas que você prostre o seu coração diante do Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ter uma convicção profunda do nosso pecado agora. Nós queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pela imoralidade sexual. Perdoa por aquilo, meu Pai, que nós falamos, fofocamos, mentimos, ficamos na zona de conforto, fomos frouxos, fomos negligentes, fomos insensatos. Perdoa quando duvidamos da Tua palavra, perdoa quando duvidamos da Tua promessa, perdoa quando vacilamos, perdoa, meu Pai, quando fazemos o que é mal ao Senhor, quando pecamos contra a Tua santidade, quando pecamos contra o céu, quando pecamos contra Deus. Nós estamos aqui confessando o nosso pecado. Nos limpa, nos purifica com o sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos hoje, meu Pai, ter um arrependimento sincero diante do Senhor. Nós queremos receber o batismo de fogo, um batismo de santidade. Queremos nos limpar, meu Deus, e queremos hoje começar um novo nível de santidade, um estilo de vida de santidade.
para ter uma percepção da tua presença, para ter intimidade com o Senhor, para, Pai, ter intimidade com o teu Espírito Santo. Pai, nós queremos declarar que nós temos sede de ti, que nós temos fome da tua palavra, sede e fome de ti. Coloque em nós um coração puro, crie em nós um coração puro, renove em nós um espírito reto e inabalável, Senhor. Em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa ao teu Espírito Santo e à tua palavra, que o sangue de Jesus agora, Pai, venha sobre nós, ó Pai, que a unção quebre todo o jugo, meu Pai, tira nós das prisões do pecado, tira nós das correntes do pecado, tira nós, liberta-nos, quebra os cadeados, quebra as correntes, ó Pai, para sermos livres, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos aqui clamando o teu perdão, se humilhando diante de ti, confessando os nossos pecados. Perdoa, Pai, quando falamos de outros irmãos, quando falamos de outras igrejas. Perdoa, meu Deus, quando apontamos o dedo e julgamos os irmãos. Perdoa quando falamos mal, ó Pai, dos nossos líderes. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus, quando criticamos, quando os nossos olhos só vê as coisas erradas, os nossos olhos só têm um olhar de crítico, Pai. Nos perdoa em nome do Senhor Jesus, quando nós não nos envolvemos com a tua obra, quando nós nos preocupamos com a nossa casa, carro, emprego, empresa, mas nós não nos preocupamos com a tua casa. Nos perdoa em nome de Jesus, e que nesta noite o Senhor venha nos purificar e nos limpar. E hoje, Pai, queremos começar um novo estilo de vida, de santidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, querido. Glória a Deus. Pode se levantar.